Seja o santo nome do Senhor Jesus. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa edição 970, ano 18, programa da Escola Bíblica Teológica Unia Crescimento, a Unicres. O nosso sentimento é de ajuda, o nosso desejo é ajudar, e a gente tem bastante dificuldade, bastante desafios, mas não paramos, não deixamos. Enquanto o Senhor abrir a porta, nós passaremos. Nós vamos fazer isto, nosso Deus está conosco, nosso Deus está ao nosso lado, e nós louvamos ao Senhor porque podemos fazer isto, meus irmãos. É uma bênção. Este é o programa Toca o Clarim. O nosso tema hoje é propósitos firmes. Você tem um propósito firme? Você está seguro do que você quer? Você está seguro do seu propósito? Você está seguro da direção de Deus neste propósito? Então, não tenha temor, não tenha medo nenhum, vá em frente, faça alguma coisa. O texto bíblico é Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 19, um texto um tanto extenso para nós, que hoje é um problema grave para mim, porque o trânsito é complicado e eu me compliquei ainda mais porque o carro que eu vinha deu prego. Mas a gente sempre vence, nós estamos aqui. E a leitura é esta. Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 19. O tema, um propósito firme. Propósito firme. Você tem? Então aprenda ou escute essa leitura, acompanhe se for possível, faça alguma coisa. É bem agradável quando você sabe que não está trabalhando por acaso. Não está fazendo porque viu alguém fazer ou porque facilitaram para você. Você está fazendo porque tem direção de Deus e tem um propósito firme. Eu sou um destes. E aqui a leitura, Neemias capítulo 6, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gessem e o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gessom mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E, do mesmo modo, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então, Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmo diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei. Em Judá também, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: e tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora. Pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E, estando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mitbael, e que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão te matar. Assim, esta noite virão te matar. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem enviara, mas esta profecia falou contra mim,
porquanto Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa que me infamarem, assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia ao redor de nós, temeram e abateram-se muito os nossos olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Beraquias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele, porquanto Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Quem é que escapa, não é, meus irmãos, de maldade, de corrupção? Quem é que escapa de perturbação? Ninguém escapa. Todo mundo pode passar por isto, mas a vitória é dos que perseveram. Então, oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, te louvamos pela leitura em tua santa palavra. Pedimos a tua proteção. Abençoa os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos. Guarda e livra a tua igreja. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, quando eu leio um texto longo assim, eu me preocupo com quem está do outro lado, eu sempre me preocupo, porque eu me posicionei na condição de professor para ensinar a palavra há muito tempo, e isto me dá uma responsabilidade até meia receosa, porque a gente é julgado de alguma forma e não tem nem como fugir. Porque a gente se expõe demais, eu leio muito, eu falo muito, eu expresso bastante, eu não reconheço liberdade vigiada, eu não tenho para mim. E com um tema desse, um propósito firme, eu realmente não posso temer. E a leitura feita, apesar da dificuldade, porque esses textos são difíceis, tem os nomes de judeus, nomes estrangeiros, nomes de árabes, pessoas do deserto, tribos do deserto, que estavam se sentindo muito bem quando Israel estava muito mal. Porque é assim, o mundo persegue, o povo de Deus se envolve e termina o mundo mesmo cobrando. Israel se envolveu com as nações, foi para a Babilônia no cativeiro, a terra deles ficou sendo invadida por toda espécie de gente. Resultado, quando eles restauram a liberdade, como Deus havia prometido, eles chegam na sua terra e não tinha terra. Eles chegam na sua própria terra e quem está lá? Os árabes. Quem estão ali? Tobias, o Sambalá, as autoridades, no lugar do Davi, do Salomão, do Josafá, do Josias, do Ezequias, no lugar dos reis fiéis, perversos inimigos, enchendo a paciência e fazendo muito mal. Mas o que nós aprendemos, meus amados irmãos, com Neemias, é que ele tinha um firme propósito. Ele sabia, ele tinha absoluta segurança no que estava fazendo, por que estava fazendo, ele tinha absoluta segurança na direção de Deus e também a cobertura do rei, porque ele era um servidor do rei, foi leal em tudo ao rei, e quando ele expôs a situação do seu povo, o rei lhe deu a autorização
e condições para restaurar a cidade de seus pais, os sepulcros de seus pais, como ele havia alegado diante da majestade real. A experiência do Neemias naquela corte fez ele ver como aquela gente tinha respeito pelos seus mortos. E quando ele foi à presença do rei, e o rei achou que ele estava triste e questionou: você nunca esteve triste na minha presença, o que está acontecendo? Você está triste? Ele disse: o senhor não ficaria triste se visse o túmulo de seus pais revolvidos? Aí o rei, e que absurdo, porque o respeito aos mortos lá na Pérsia era coisa muito séria. E ele aproveitou esta parte sensível daquela autoridade para fazer uma solicitação, para ir ver como estava o seu povo, para fazer alguma coisa. E ele não falou de templo: eu quero restaurar o templo, eu estou querendo construir os muros, eu quero fazer uma fortaleza. Ele só falou na sepultura de seus pais. Aí, meus amados irmãos, ele recebeu autoridade, recebeu condições, foi com a autorização real. Mas os inimigos estavam lá. Lá tinha um sujeito chamado Sambalate, ou Sambalá, em algumas versões. Tinha um sujeito chamado Gessem. Este era terrível. Tinha um indivíduo lá pronto para fazer o mal a ele. E estes indivíduos se juntaram forças. O Sambalá, o Tobias, o Gessem, o árabe. Eles juntaram forças, juntaram pessoas para fazer o mal e até para tirar a vida do líder, que era Neemias. E mandaram uma mensagem: olha, sabemos que você está aqui, sabemos que você tem bons olhos, está querendo se firmar aqui, e nós queremos estar juntos. Vem ter conosco. Nós queremos estar juntos. Aí o Neemias, com discernimento, disse: olha, diga para ele, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Enquanto eu estivesse ausente, quem garantiria que não ia parar? Então não posso ir. Eles insistiram, mandaram 4 vezes a mensagem: queremos estar com você, queremos que você esteja conosco, queremos união, nós queremos. Meus queridos irmãos, muitas vezes a união é um desastre. Quando você se une com quem não presta, quando você se une com o perverso, quando você se une com quem faz o mal, quando um verdadeiro servo de Deus se une com um falso, é um desastre. Nós queremos união, diziam os inimigos. E ele disse: eu estou fora, eu não quero. Só que ele não disse assim como o Freire disse. Ele não podia dizer. Mas mandaram mais uma mensagem. Agora vem um mensageiro real, um mensageiro especial. Era a 5ª vez. E o sujeito trouxe uma carta aberta. Carta aberta significava que era realmente de grande interesse de quem estava enviando. E agora veio o sujeito com uma carta aberta. Era a 5ª tentativa de encontro, de união, de estar junto. E ele sabia que não era união, era traição. E ele leu a carta, recebeu, e a carta era assim: olha, sabe o que está acontecendo? Escutamos aqui que vocês estão trabalhando para se rebelar contra a autoridade real. Já edificando o muro, já fazendo isto, fazendo aquilo, e você tem uns profetas aí dizendo em Jerusalém que você é o rei. E o povo já está aceitando isto. E quando o rei ouvir este negócio, o rei não vai gostar. Aí ele diz: mas antes, vamos passar isso a limpo, vem conversar conosco, consultemos juntamente. É o versículo 7. Aí ele diz: olha, de tudo que está nesta carta, não tem nada de verdade. Isso aqui é invenção e é tua. É invenção de vocês aí. Tu, do teu coração, inventas.
E ele diz no versículo 9, meus amados irmãos, porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Quantos estão hoje procurando nos atemorizar? O Freire é macerado, já está acostumado com quem tenta atemorizar. Eu estou feito a isto. Eu tenho absoluta tranquilidade em relação a isso, porque sempre houve alguém para tentar me atemorizar. Alguém não gosta do presidente, não gosta de não sei o quê, não gosta de não sei quem. Gosto de todo mundo, respeito todo mundo e ninguém me barra. É assim que eu mantenho meu firme propósito. Não foi sem dificuldade que eu cheguei agora, aos 50 anos de fé, na mesma igrejinha, Assembleia de Deus do Brasil. Nossa igreja maravilhosa. Vi tudo de bom e maravilhoso e tudo de ruim e vergonhoso nesta mesma organização. E não arredo o pé 1 milímetro, nem da doutrina, nem do serviço. Aprendi nas Escrituras, e quem aprende com Deus e pratica é bem-aventurado. E aqui, meus irmãos, ele diz, todos eles procuravam nos atemorizar. Esdras 6 e 9. E eles diziam, as suas mãos largarão a obra, era o Esdras deduzindo. Eles procuravam nos atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí o Esdras ora. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Enquanto o inimigo tenta me atemorizar, tu, Senhor, fortalece as minhas mãos para me fazer com mais força, com mais graça, com mais vigor, o que é necessário ser feito. Meus amados irmãos, aí ele foi fazer uma visita ao suposto amigo, versículo 10. E entrando eu na casa, ou em casa de Semaías, esse cara era bem nascido, era filho do Delaías, tinha uma história, o avô era gente, o bisavô era gente. Aí ele disse, olha, vamos à casa de Deus, você está correndo risco, tem alguém atentando contra a tua vida, querendo te matar, mas vamos para a casa de Deus, você se esconde no templo e evita o mal, evita o pior. Aí ele descobriu. Eu entendi. Eu disse para ele, um homem como eu fugiria? Primeiro, eu não sou de fugir, eu vou enfrentar. E depois, quem há como eu que possa entrar no templo de Deus e continuar vivo? Eu sou cheio de defeitos e não sou sacerdote. E eu vou entrar no templo de Deus? Não, jamais entrarei no templo de Deus. E eu percebi, versículo 12, o discernimento ajuda muito. Tenha discernimento, peça discernimento. Tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se pedir o pastor, você não ganha, não recebe, não. Mas se pedir a Deus, ele te ajuda. E eu percebi que não era de Deus aquelas mensagens. Eu percebi que não foi Deus que eu enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalá o subornaram. O infeliz, ou suposto amigo, estava ganhando. O suposto amigo, esse Semaías, era agente duplo. Era do povo de Deus, mas servindo os inimigos. E o Neemias disse, eu percebi que era o Tobias e o Sambalate que estavam por trás disto e haviam subornado ele. Para isto subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse, entrasse na casa de Deus e pecasse. Por que que o texto é assim? A minha mania de professor. Era impossível
entrar no templo de Deus sem ser sacerdote. Naquele santuário, só entrava o sacerdote, os levitas, e depois de purificados. Este homem era apenas um líder civil. Este homem não tinha autorização nem autoridade para entrar no Santo dos Santos, no santuário, no tabernáculo. Este homem, quando entrasse no tabernáculo, o povo ia se revoltar contra ele. E ele entendeu que os inimigos estavam tentando jogá-lo contra a população e jogar a população contra ele se ele fizesse esta asneira, esta precipitação. E ele agora, meus amados, ele também diz, ó Deus, lembra-te de Tobias, lembra-te de Sambalate, conforme essas obras, lembra-te também da profetisa Noadia e dos outros profetas que procuraram me atemorizar. E ele tinha um firme propósito. Ele não cedeu, não aceitou o convite, não se envolveu, não quis amizade, não aceitou a união. Tem gente que é doido por união. Tem gente que é doido por cunhão. Ah, é tão bom ser amigo. É muito bom ser amigo do bem. Seja amigo do bem. Seja amigo da palavra. Seja amigo do Senhor. Seja amigo da igreja do Senhor. Seja amigo dos ministros que procedem. E ele, no versículo 15, ele dá o relatório do resultado da sua tenacidade, a sua coragem, a sua dinâmica. Não vou parar o que eu estou fazendo. Seria bom estar com vocês, mas o que eu estou fazendo é mais importante. Se fosse bom estar com vocês, ótimo. Se tivesse algum benefício, muito bem. Mas eu estou fazendo uma grande obra e não posso interrompê-la. No versículo 15, ele diz, acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu. Elu no calendário judaico é julho no nosso calendário. A obra foi concluída no dia 25 de julho, ou 25 de Elu, em 2 dias. No dia 25 de Elu, completaria 52 dias. Completou 52 dias que a gente iniciou. E agora nós já concluímos. Nós concluímos. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos. Rapaz, a gente fez tudo, a gente pensava que ele ia parar. Não parou. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Mas foi Deus mesmo. Este homem, meus amados irmãos, era o instrumento. Eu costumo dizer, daqui a pouco estarei numa reunião com os meus irmãos, na 4ª etapa, e eu costumo dizer, a obra é divina, mas é feita pelas mãos humanas. Somos nós que vamos fazer. Somos nós que fazemos. E ele diz aqui no versículo 16, eles reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. E foi Deus. Foi Deus quem tocou no coração do rei. Foi Deus quem autorizou, quem moveu. O rei disse, olha, tudo que o Neemias, tudo que o sacerdote Esdra, tudo que o Neemias precisar, tudo que eles precisarem é para ser fornecido dos tesouros do rei. Todos os tributos que são arrecadados aí na região do Oriente Médio é para atender tudo que o sacerdote Esdra precisar, tudo que eles precisarem, até o sal, o azeite, o trigo, tudo. Tudo. E o templo vai ser desta natureza. Aí o rei mesmo resolveu fazer a casa de Deus, descreveu como era a altura, o tipo de madeira, a largura, a altura, tudo. E disse, agora vocês orem pelo rei e pela família do rei. Deus seja louvado. Meus irmãos, quando nós temos o firme propósito de servir, o nosso Deus nos honra. Eu tenho o firme propósito de servir. Apesar
apesar de mim, apesar da minha estrutura e da minha estatura. Sou pequenino e falho, mas com a tenacidade de um leão. Vou em frente no nome de Jesus. Passo pela água, pelo fogo, nem me queimo e nem me afogo. Nem me afogo e nem me queimo, fazendo a obra de Deus. Se você tiver disposição, se você tiver hombridade, Deus garante a sua parte. Eu sou testemunha. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Senhor da glória, abençoa a tua igreja, guarda os meus irmãos, guarda o teu povo, guarda as nossas vidas. Esta emissora toma em tuas santas mãos, abençoa, Senhor, os seus integrantes. Ah, Senhor, ajuda os funcionários, os dirigentes, ó Deus, guarda, ajuda, meu Senhor, que nós possamos fazer bom uso deste veículo de comunicação para proclamar o teu nome e o teu poder. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa das senhoras. E louvando-as ao Senhor, porque não vamos abrir mão do nosso privilégio de ler a palavra, de expor e de anunciar Jesus. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém?